Boa noite a todos. Que a doce paz do Divino Mestre possa nos envolver agora e sempre. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de paz e amor. Aqueles que estão chegando na nossa casa pela primeira vez, aqueles que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Vão aproveitando esse momento, essa energia do ambiente, esse verdadeiro banquete espiritual que os benfeitores dessa casa prepararam com muito carinho para nos receber. Vamos entregando a espiritualidade presente, todas as nossas dificuldades, as nossas angústias, os nossos problemas, e tenhamos a certeza que ao sairmos daqui essa noite, nós sairemos muito mais fortalecidos e amparados. Então, agora nós vamos aos nossos recadinhos. A maior parte deles já passa no vídeo, né? Acho que vocês já devem ter observado. Nós vamos também ter um chá beneficente, dia 23/11, no Buffet Fernandes. Com o convite, ele dá direito a uma rodada de bingo. Deve ter um prêmio bem bacana. Vai ser das 14 às 17 horas, assim, uma tarde bem gostosa. E toda a renda é revertida para nossos trabalhos sociais, tá bom? Nós também temos na casa um grupo de estudo Boa Nova, que é toda terça-feira, das 8h15 da noite, né? Às 20h15, às 21h15. É aqui mesmo na nossa casa. Quem tiver interesse em participar, em estudo no momento é o capítulo 3, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Nós também necessitamos, toda semana a gente fala um pouquinho sobre isso, do nosso kit de higiene para as nossas crianças da evangelização. Então, é muito necessário que vocês, se puderem, nos ajudar com escovas de dente, creme dental, sabonete, shampoo, tá bom? Nós agradecemos. Quem vai nos ajudar hoje no nosso trabalho, né? Nós estamos com poucos trabalhadores hoje por conta da chuva. Então, o evangelho, né, vai ser lido pela Anita e a mensagem também. Tá bom, Anita? Dose dupla. A prece de abertura pode ser feita por mim mesma. A palestra vai ser a Alessandra, né, com o livro do mês, Deixe-me Partir, de Tânia Fernandes de Carvalho. A vibração vai ser feita pelo Léo e a prece final pelo Isaac. Então, vamos fechando os nossos olhos, serenando os nossos corações e o nosso pensamento. Vamos entregando a espiritualidade presente, todas as nossas dificuldades. Vamos aproveitando esse verdadeiro banquete e abrindo os nossos corações e os nossos pensamentos, principalmente o nosso entendimento, para que possamos absorver o máximo a mensagem dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Então, Evangelho do Segundo Espiritismo, Allan Kardec. O Cristo Consolador. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vós que nais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, que sou mesmo manso à humildade de coração, e achareis descanso que as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus. E todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida. As aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança
vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência, para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é da própria lei que ele ensina. Seu jugo é observação dessa lei, mas esse jugo é leve, essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Então, vamos para vigiar e orar. Carlos Abatelli. Ecoará para sempre. Terás uma vida brilhante, mas passarás como aqueles que viveram na obscuridade. Como tantos outros será aquele esquecido pelo que forte, e teu nome será apenas um a mais na galeria dos que nada fizeram que imortalizasse no mundo. Sim, porquanto, após a morte do corpo, os homens continuam a viver na terra, somente através de aquilo que concretizaram no bem dos semelhantes. E o que fizerem de bom ecoará para sempre. Mesmo que te desconheça, as futuras gerações te abençoarão o esforço. E onde estiveres, experimentarás indefinível sensação de paz, oriunda do dever cumprido no anonimato. As tuas boas obras, onde eu sobreviver contigo, nas vibrações de simpatia e de fraternidade que esperarão eternidade afora, o sinal de sua passagem pela terra. Mestre Jesus, rogai por nós. Faça de nós instrumento do seu amor para que nós sejamos merecedores da tua paz. Nos ajude a caminhar, a vencer as nossas dificuldades e ultrapassar todos os obstáculos do nosso caminho. Nos ajude a sermos pessoas melhores e jamais nos afastar do caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Alguém é a primeira vez aqui na casa? Todos já conhecidos. Que ótimo. Sejam bem-vindos também os que nos assistem pela internet, pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube. Hoje a gente vai falar sobre o livro do mês, chamado Deixa-me Partir. Esse livro ele foi escrito por uma trabalhadora muito querida aqui da nossa casa, a Tânia Fernandes de Carvalho. Ela participa de vários trabalhos, ela nasceu na doutrina espírita, a vida inteira trabalhando pela doutrina, para a doutrina, na evangelização, na CREPAD, como presidente da casa, auxiliando aos dependentes químicos. E num trabalho bem específico aqui, do Paz e Amor, que chama Encontro Amigo, que foi a pedra fundamental de ideias para que esse livro fosse escrito e lançado para todos. Esse Encontro Amigo é um trabalho que ele acolhe enlutados. É um trabalho onde todos aqueles que estão ali junto com a Tânia, toda a equipe, elas fazem um acolhimento aos enlutados, acolhimento àquelas pessoas que perderam um ente querido, que tiveram um ente querido que partiu daqui da Terra para a espiritualidade. Logo aqui na capa, a gente já lê um conforto para quem perdeu um ente querido. Esse é o propósito básico desse grupo Encontro Amigo. O Encontro Amigo ele acontece todas as quartas-feiras,
Na parte da tarde, ele é presencial e à noite ele é online pela plataforma Zoom. Ele sendo online, ele pode atender várias pessoas que estão aqui próximas de nós, em outras cidades, em outros países. E a Tânia já comentou aqui, tem várias pessoas que são brasileiros que moram fora do país, conhecem pessoas por aqui da casa e acabam comentando. E o trabalho é assistido em vários outros lugares que não só aqui no Brasil. Tá? Na dedicatória, tem uma outra frase também que eu achei assim, muito pertinente, e é uma frase que, para aquele que está vivendo luto, é uma frase de superação, que ela diz assim: deixar partir é para os corações que amam. Mas é muito difícil você deixar partir para aquele coração que realmente você ama, quando é alguém muito próximo. Uma mãe, um pai, um filho, um tio muito querido, uma comadre, um compadre. Quando é alguém que a gente não tem aquele laço de amor muito próximo, a gente entende, a gente sente, se solidariza sempre, mas quando a gente tem aquele laço de amor, é diferente, né? A partida dessa pessoa é diferente. Durante o livro, eles vão colocando várias passagens do Evangelho que explicam o luto. Nós somos uma casa espírita, né? Nós acreditamos na doutrina espírita, e a base da doutrina espírita é a reencarnação, né? Pela doutrina espírita, não morre só, o corpo morre, mas a alma continua viva, o espírito continua vivo. Ele não está aqui presente entre nós, mas ele está no plano espiritual, onde é a nossa verdadeira vida, né? Tem uma passagem que eles colocam no livro que assim, é extremamente delicada e linda. Ele diz assim, que tem uma pessoa que está num cais de porto, tem um veleiro, lindo veleiro, com as velas brancas enormes, e esse veleiro parte do porto. Ele vai navegando, 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 e a pessoa está vendo esse veleiro se afastar do cais do porto. É o mesmo veleiro, só que conforme ele vai se afastando, mar adentro, ele vai diminuindo de tamanho, até que quando ele encontra a linha do horizonte, o mar e o céu, a pessoa que está ali no cais do porto já não está mais vendo o veleiro. De tão pequenininho ele sumiu da sua visão, mas ele ainda está lá, continuando a sua navegação. E eles fazem esse paralelo de você não ver mais o veleiro na linha do horizonte com você não ver mais o seu ente querido aqui na Terra, presente do seu lado, encarnado, de corpo. Mas sim, você vai continuar tendo a sensação de que esse seu ente querido agora está no plano espiritual, vivendo a verdadeira vida, né? A vida carnal é o reinício de quando nós nos encarnamos. E a vida espiritual é um outro reinício quando nós partimos da vida terrena para a vida espiritual. E é bem prudente porque ela coloca no livro não a perda. Porque normalmente a gente fala, perdi alguém, e eles colocam que esse alguém partiu. É uma palavra mais suave, né? Você não perdeu, ela só partiu antes de você. E pelos seus pensamentos, pelas suas orações, por todo o suporte que a doutrina dá, esse seu ente querido, ele continua, sim, vivo, em espírito, no plano espiritual, longe dos nossos olhos. Em cada capítulo desse livro, eles tratam sobre vários temas relacionados com o luto. Tem prefácio, explicações, partidas, chegadas, eles explicam o que é o luto, o que você pode fazer ou não, seja feita a vontade de Deus, quando é uma criança que é enlutada, como falar com as crianças, assim. São vários itens muito bem escritos e muito delicadamente colocados, amparando a todos aqueles que tiveram seu ente querido que partiu. E todos esses itens, eles foram escritos de acordo com todas as questões que foram surgindo nesse grupo Encontro Amigo.
Foram mais de 10 anos que a Tânia teve, junto com toda a equipe, de acolhimento, de atendimento a todas as pessoas que por ali passaram, inclusive eu. E ela montou esse esquema baseado nas principais dúvidas que as pessoas tinham. Nossa, mas quando o meu ente querido partir, ele vai estar bem? Será que minha oração vai chegar até ele? Para que lugar ele vai? Então, assim, tem tudo aqui. É um livro que é muito interessante da gente ser lido, de ser lido. É um livro muito acolhedor. Ele é muito prático, né? Ele a linguagem dele é uma linguagem muito tranquila para a gente poder assimilar toda essa importante mensagem que a Tânia tem para passar para cada um de nós. No prefácio também tem uma lenda budista que é bem interessante, que diz assim, que uma mulher, ela vai até Buda com o filho dela no colo, morto, e pede para que Buda traga o seu filho de volta à vida. Aí Buda diz a ela assim: você vá à aldeia e eu quero que você me traga um grão de mostarda, mas esse grão de mostarda ele tem que vir de uma casa onde nunca ninguém morreu. A gente conclui que ela não conseguiu levar esse grão de mostarda para ele. E aí ela se deu conta de que essa perda é para todo mundo, né? Todos nós, um dia, vamos passar por essa partida de alguém muito querido e nós vamos ter que, com as ferramentas que a gente tem, de alguma forma, encontrar o nosso reequilíbrio para que o nosso ente querido que partiu também tenha o reequilíbrio dele. Esse tema luto e enlutados, no decorrer desse livro, nessas frases que eles vão colocando, tem várias que são muito interessantes. Tem uma aqui de Gustave Flaubert. A morte talvez não tenha mais segredos a nos revelar do que a vida. É a continuação da nossa vida no plano espiritual, né? Que quando a gente reencarna, a gente tem o véu do esquecimento, com a graça de Deus, para que nós possamos estar cumprindo a missão pela qual nós fomos designados para estar aqui, pela qual nós fomos designados para conseguir cumprir para a nossa evolução moral e espiritual, né? Nós esquecemos, mas o que nós vivemos aqui é um reflexo do que nós já fizemos no plano espiritual, com os devidos ajustes que nós precisamos fazer para lá retornar melhor do que quando aqui nós reencarnamos. E nada mais do que a doutrina espírita utilizada de base para esse livro e para nos dar um conforto, né? A base da doutrina espírita é essa. Nós voltamos à vida, cumprimos o que precisamos cumprir, com todos aqueles que nos são caros, e voltamos novamente à vida espiritual. Ele cita no livro, o que é o luto? O luto a gente sempre coloca como sendo pela partida de um ente muito querido. Mas o luto também, ele pode ser aplicado quando você perde o seu bichinho de estimação. Aquele bichinho que está lá na nossa casa, a gente acaba criando amor por eles também, né? Então, a partida de um pet, de um bichinho de estimação, também gera um luto na família. Quando você se afasta de algum amigo, isso pode gerar aquele luto pela falta de proximidade com a sua amizade. Quando você é demitido do seu trabalho, quando você tem vários outros percalços na vida que te trazem uma dor profunda, isso pode ser encarado como um luto também. E isso a gente tem que aprender a respeitar nas pessoas, né? E aprender a nos respeitar também quando nós sentimos esse tipo de dor. Nesse capítulo que é o luto, da página 30, tem 3 versinhos de Renato Kell, que ele diz assim: pensar para aceitar, calar para resistir, agir para vencer. A gente pensa naqueles que partiram, sim, mas a gente tem que encontrar um momento em que nós vamos aceitar. A gente tem que pensar racionalmente que
aquele ato da partida do nosso ente querido foi a vontade de Deus. Por mais difícil que para nós seja naquele momento, a gente precisa pensar e aceitar. E muitas vezes a gente se cala. E às vezes as pessoas perguntam, mas por que você está triste? Mas por que você não fala? Mas é um momento de introspecção, né? Onde você precisa se reestruturar internamente, porque você está pensando, você precisa aceitar, e essa sua fase um pouco calada é porque você precisa resistir àquele turbilhão de emoções que você tem, né? Porque isso gera vários tipos de emoção. Você se pergunta por que ele foi, o que eu vou fazer estando aqui, será que ele vai estar bem, o que eu posso fazer para ajudá-lo. E nisso a gente vai começando a ter meios de agir para poder vencer esse luto. Esse grupo de encontro amigo é um meio de acolhimento, onde todas as pessoas que estão ali, elas são convidadas a pensar, a aceitar, a resistir e aprender a agir para vencer essa fase tão difícil da vida daquele que perdeu, daquele que teve o seu ente querido que partiu. É angustiante? É triste? Mas é uma forma de você aprender a lidar com todos esses sentimentos que às vezes confundem o enlutado também. E, como eu já disse anteriormente, na doutrina espírita ou fora dela, a única certeza que nós temos dessa nossa vida é que um dia nós vamos morrer. E muitos de nós, mesmo estando aqui na casa espírita, a gente talvez não tenha o preparo necessário para esse momento, né? A gente evita falar em morte, a gente evita falar em partida, mas é o curso natural da vida. E a gente tem que aprender devagarzinho com isso. E o que acontece, às vezes, quando a pessoa não aceita, quando a pessoa... não, porque ele não poderia, ele não deveria, Deus não foi justo, e a gente sabe que isso são pensamentos internos nossos por uma dor muito intensa. O luto ele precisa ser vivido, ele precisa ser chorado, ele precisa ser sentido até a última lágrima. Porque quando a gente esgota a última lágrima, a gente tem uma transformação interna. Nossa, eu acho que agora eu consegui vencer essa fase. Eu acredito que agora eu consigo ver o meu ente querido no plano espiritual se restabelecendo como eu também estou me restabelecendo aqui. E esse nosso restabelecimento é força para o nosso ente querido que partiu, como é força para nós também e para a nossa família que ficou, para as famílias que ficaram, para as famílias que foram atingidas pela partida desse ente querido. Então, assim, é um dando força para o outro, são fases que vai ser passado pelo luto, mas são fases onde a gente precisa racionalmente aprender. Então, não é feio chorar, não é triste você sentir a falta, não é triste você encontrar um objeto da pessoa que partiu e se emocionar. Isso significa que você sente a falta. E ele, do outro lado também, no plano espiritual, com certeza sente a sua falta também. Mas, e aí, o que a gente pode fazer num momento desse? A gente pode orar. Mas a minha prece vai chegar até o meu ente querido? Sim. A gente sabe que a prece ela faz parte do fluido cósmico universal. E ela está no ambiente. A gente emitindo bons pensamentos, a gente fazendo uma oração, vai chegar até o nosso ente querido. Os amigos espirituais vão levar até ele. E se ele ainda não estiver em condições de receber essa prece, a gente sabe que ela vai ficar ali guardadinha para ele até o momento que ele vai poder receber. E nisso tudo, o tempo é sempre o nosso melhor amigo. Não adianta falar, vai passar daqui um dia, vai passar daqui 2 dias. Para cada pessoa, vai ter um tempo diferente de assimilação, um tempo diferente de aceitação, um tempo diferente para conseguir reorganizar a vida aqui
sem aquela pessoa que foi sempre querida. E a oração, sim, ela é fundamental para quem fica e para quem partiu. Se de repente a pessoa não consegue concatenar uma oração, no Evangelho segundo o Espiritismo, no final do Evangelho, tem uma série de orações. E tem orações para quem partiu, para crianças que partiram, para quem partiu precocemente. Então, a gente, às vezes, lendo essas mensagens, já consegue ter uma calma para o nosso coração e transmitir essa calma para quem também está lá do outro lado. E a gente tem que aprender, com o luto, a transformar todas as nossas perdas em ganhos. Né? Mas, nossa, Alessandra, eu estou sofrendo muito, eu não consigo. Mas vai conseguir. Vai conseguir, sim. Vai conseguir porque você ama tanto aquele seu ente que partiu, que você precisa deixá-lo ir. Né? Às vezes a gente tem amor, posse, né? Amor, egoísmo. Não, é o meu ente querido. Ele não poderia ter partido. Mas qual é a nossa vontade em cima disso? O que a gente pode fazer por isso? Eu não posso fazer nada, ele já se foi a vontade de Deus. O que eu preciso é tentar encarar essa dor, orar, procurar ajuda e superar. E quando eu aceitar que isso tudo aconteceu, é como se fosse um passe de mágica. Eu aceito, eu me liberto e eu liberto. E aí eu consigo seguir adiante de uma forma melhor, e o meu ente querido que partiu também consegue seguir adiante de uma forma mais suave. É uma prova de fé a gente passar pelo luto. Né? É uma prova de fé a gente abrir mão daquilo que a gente muito ama. Mas, acima de tudo, é a confiança em Deus, é a confiança na doutrina, é a confiança na casa, é a confiança nesse grupo maravilhoso de acolhimento às pessoas que estão numa fase muito delicada e sensível da vida, que vão, aos poucos, construindo essa força interna para que você consiga, sim, superar esse seu luto. E a gente precisa de ter coragem em todos esses instantes, né? A coragem para procurar um grupo, a coragem para se abrir, a coragem para aceitar esse acolhimento também, porque às vezes a gente pode estar rebelde, a gente pode estar revoltado pelo que aconteceu, né? Mas esse grupo, ele é muitíssimo acolhedor, muito mesmo. Eu fiz parte desse grupo por 6 meses, 7 anos atrás, quando a minha mãe partiu, e a gente acha que a nossa dor é a maior dor do mundo, né? Pela parte da pessoa que a gente ama muito, mas aí a gente vê que tem outras pessoas que também perderam, e um vai compartilhando a sua experiência, o outro também vai compartilhando, e a gente fala, nossa, a dor não sou só eu que estou sentindo, cada um sente a sua dor, e cada um compartilhando a dor sentida, alivia um pouquinho aquilo que você está sentindo, e vai te dando força para seguir. Tanto a Tânia, quanto a Margarete, a Rosana, elas acolhem assim, como se fossem mães, né, de todos aqueles que vão ali. E realmente a gente vendo e sentindo esse acolhimento, vendo como outras pessoas também vão melhorando, a gente vai se fortalecendo. É muito importante, se você tem o seu ente querido, que já faz algum tempo que está triste pela partida da esposa, do esposo, de um filho, de um pai, de uma mãe, indicar esse grupo, né? Indicar esse trabalho, porque a gente compartilhando a nossa dor com outras pessoas, isso vai aliviando para todo mundo e vai deixando a gente ficando mais leve. A gente vai aprendendo a construir novas amizades, mesmo estando com dor. A gente vai aprendendo a construir outras qualidades dentro de nós, como mais força, mais coragem, mais fé, mais resiliência pela partida. E eu acho que a gente tem que se preparar de alguma forma. Não digo que conseguiremos,
Mas eu acho que nós estando numa casa espírita, todos dentro da casa espírita, nós todos tendo um material tão interessante como esse, tendo o grupo que acolhe, se soubermos de alguém, ou mesmo nós que estivermos passando por uma dificuldade de luto, eu indico muito, muito, muito mesmo, porque é um meio da gente conseguir buscar o nosso restabelecimento físico, o nosso restabelecimento espiritual e emocional. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Acho que era isso que eu queria falar. E só complementando, Deus acolhe todos os nossos queridos que já partiram. Ele nos dá a calma e a lucidez para seguirmos adiante, porque nós dizemos até eles, até breve. Que Jesus nos abençoe sempre. Então, nesse momento, nós vamos fechando os nossos olhos, nos ligando a Jesus. Vamos mentalizando o nosso salão nesse instante, repleto de luz, repleto de amor, repleto de acolhimento, juntamente desses nossos irmãos, mentores individuais, os nossos amigos espirituais do nosso trabalho, da nossa casa, vão nos envolvendo, vão nos abrindo o campo mental para que esse momento do passe, para que esse momento de interiorização seja um momento de muita tranquilidade. E os nossos amigos médiuns já vão se posicionando nesse instante, iniciando essa terapêutica do passe, para que a gente consiga angariar as forças que aqui nós viemos buscar. Então nós vamos sentindo todo esse amor da espiritualidade para cada um de nós. E nesse momento, aquele nosso centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, que faz essa ligação com a espiritualidade, ele vai se ampliando para que consigamos assim receber essas energias e também essas orientações do nosso mentor, que com certeza esteve conosco o dia todo e aqui nesse momento também se faz presente. Nós vamos mentalizando agora o nosso nosso centro de força frontal, e juntamente desses amigos nós vamos pedindo a eles que organizem os nossos pensamentos, que eles tranquilizem a intensidade do quanto pensamos. E nesse momento, aproveitando esse centro de força, nós vamos pensando naqueles nossos irmãos, naqueles nossos familiares que partiram, e vamos direcionando a eles o nosso sentimento de amor, a nossa prece elevada de gratidão. É um momento só nosso para recordar desses nossos companheiros de jornada que por hora se encontram no plano espiritual, mas que nesse instante o nosso amor, o nosso carinho, o nosso agradecimento seja transmitido através desse pensamento já tão iluminado que se faz em cada um de nós. E descendo assim para o nosso centro de força laríngeo, as nossas palavras vão sendo palavras de amor, de compreensão, de equilíbrio, de respeito e de perdão a todos aqueles que tenhamos na nossa jornada magoado ou que tenha ficado algum sentimento ainda pelo caminho. Que essas palavras confortem, que essas palavras acolham e que esse sentimento vá se ampliando até descer ao nosso centro de força cardíaco. Que nesse momento o nosso coração se expanda em amor, se expanda por todos os nossos companheiros familiares que aqui estão conosco também, porque eles também precisam ser amados quando estão aos nossos lados, aqui encarnados. Que esse amor, que esse sentimento de compreensão e perdão seja praticado também
enquanto todos aqui encarnados. Esse sentimento a todos, sejam familiares, sejam colegas de trabalho, lembrando que somos todos filhos do mesmo Pai e que essa vibração intensa pode ser dividida com todos. Com tanto equilíbrio e harmonia, nós vamos descendo assim ao nosso centro de força gástrico, limpando todas as energias menos elevadas, descendo pelo esplênico, pelo genésico, pelo básico e assim retornando ao nosso centro de força coronário com todo o amor, com todo o amparo, com todo o carinho que essa espiritualidade nos oferece nesse momento. Nós assim reabastecidos, vamos doando, que é parte daquilo que necessitamos também, dividindo aquilo que temos de bom, e temos muito a contribuir com todos na nossa jornada. Nós vibramos assim por aqueles nossos irmãos que passam pelo luto, que a compreensão da reencarnação e de que a continuidade do espírito, ela se faz presente e que temporariamente esse desenlace nos afasta pelo plano físico, mas que sempre nos ligará pela oração, pela ação no amor e pelo reequilíbrio. Vibrando a todos aqueles que não têm uma religião, que não têm uma doutrina, ou qualquer que seja o meio para que seja amparado nesse momento. Então nós vibramos pela nossa casa, que oferece tanto a cada um de nós. Vibramos pelas igrejas, todos os tipos de igrejas que sejam, as católicas, as protestantes, os centros de Umbanda, para todos aquelas religiões que oferecem o amparo através do cristianismo e da lei de amor e caridade. Assim nós vibramos também. Vibramos pelos nossos lares nesse momento, por todos aqueles que não puderam estar conosco essa noite, que exista nesse momento uma higiene do nosso ambiente doméstico e o preparo para que quando adentrarmos, consigamos juntamente dessa energia aqui somada, consigamos fazer desse ambiente mais sereno, de mais amor. Nós vibramos também intensamente por todos aqueles nossos irmãos moradores de rua, que possam encontrar a palavra de Jesus que console, o alimento que os nutra e que também a oportunidade de uma vida renovada. Nós assim vamos agora em paz, aqui voltando para o nosso salão. Vamos nesse momento de silêncio, de intimidade com o nosso mentor individual. Vamos cada um de nós, em silêncio por alguns instantes, fazendo uma prece ao nosso mentor. E nesse instante vamos falando a eles aquilo que nos tem afligido, aquilo que nos tem trazido aqui, mas com o sentimento de que hoje temos a oportunidade nesse momento de receber essa intuição do caminho a ser seguido. Então, em silêncio, vamos assim, com o pensamento elevado. Jesus entre nós vai nos amparando, vai clareando os nossos pensamentos, vai abrandando os nossos corações aflitos e tornando assim essa serenidade plena nesse momento no nosso salão, em que a espiritualidade já trabalhando em cada um de nós, nos reenergiza nesse ciclo final da vibração. E assim, vamos mentalizando as nossas águas, seja aquelas águas aqui que trouxemos ao salão. Se não trouxemos, pensemos no nosso filtro ou na nossa garrafa de água e que nesse instante aquele lenitivo, aquelas energias vão sendo depositadas para que assim, juntamente do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa prece, o reequilíbrio seja alcançado, que tanto buscamos. Agradecendo assim, nós vamos para a nossa prece de encerramento. Agradecemos, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade maior, a grande oportunidade
dos ensinamentos desta noite. Que estes ensinamentos possam entrar em nossos corações, de hoje e para todo sempre. E que possamos retornar às nossas casas, protegidos e amparados pela Tua luz, envolvendo também todos os familiares que encontrarmos em nossa residência. Que assim seja, com a graça de Deus. Obrigada a todos pela presença. Que Jesus nos leve de volta para os nossos lares, protegidos, e que possamos estar aqui novamente na próxima quarta-feira. Que assim seja, graças a Deus.